Hoje você vai aprender a fazer esse sabão, gente, super lindo, potente para lavar roupas e com cheirinho de roupa de criança. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando agora, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Então, bora para a receita de hoje. Gente, essa receita é super fácil, vou passar o passo a passo para vocês, tá? Não pula o vídeo, porque cada minuto vai ser importante para essa receita. Para começar, vamos colocar numa bacia 9 litros de água em temperatura ambiente, tá? Vou passar a forma mais fácil de você fazer esse sabão, ainda mais se tiver fria a água, tá? Para não ter problema nenhum de talhar, nem nada do tipo. Então fica ligado que eu vou fazer em 3 etapas essa receita, tá? Tô acabando de colocar aqui os 9 litros de água em temperatura ambiente. Logo depois vamos começar a colocar os ingredientes dentro da nossa receita. Para começar, vamos colocar 5 colheres de sopa de açúcar. Pode ser o refinado ou o cristal. Só recomendo que, se for o cristal, você dilui ele em água quente, tá? Porque na água fria é mais difícil dele dissolver. Lembrando que a colher que eu estou falando é colher de sopa, beleza? Agora vamos adicionar 5 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, tá? 2, 3... 4 e 5, tá? Sem mistério algum essa receita. Pode fazer esse passo a passo do jeito que eu tô falando, que é impossível você errar, tá? Se você fazer nessas 3 etapas que eu vou passar para vocês, não tem como errar. Já coloquei o bicarbonato, agora vamos colocar barrilha leve, tá? O bicarbonato ele vai servir tanto para descer o pH, quanto para deixar mais potente a sua receita. E a barrilha vou colocar 2 colheres de sopa. Ela vai servir para deixar o seu sabão mais bonito e também para potencializar ele. Logo depois que você coloca a barrilha, você já mistura, porque se você der mole e deixar a barrilha descer para o fundo da bacia, corre o risco dela empedrar. E depois, para dissolver, é um Deus nos acuda, tá? Então, colocou a barrilha, já mistura muito bem para ela dissolver bastante. Já misturei um pouco, agora eu vou colocar o corante, tá? Vou misturar muito bem, ainda não tá totalmente misturado, porque ainda tem açúcar lá no fundo, mas a gente pode continuar colocando os ingredientes. A gente só não coloca a base nesse sabão aí ainda, nessa água, né, no caso, que ainda não virou sabão, porque como não tá misturado ainda todos os ingredientes secos que a gente colocou, corre o risco de depois que você colocar a base, ele descer por fundo. Então, tenha certeza que tudo tá muito bem misturado. Coloquei esse corante rosa, tá? Tô misturando muito bem agora sim, vou misturar muito bem até que o açúcar, o bicarbonato, a barrilha se dissolvam por completo. Já misturei muito bem, agora eu vou adicionar a minha essência, tá? A essência é a gosto, porque depende muito da marca que vocês estão usando. Eu tô usando aí a essência de talco, tá? Pra deixar aquele cheirinho de bebê. É um sabão super cheiroso que eu amo fazer. Agora é só dar uma misturada para ele se misturar com a água, lembrando que essa minha essência é lipossolúvel, mas ela se mistura com a água. Bernardo, qual é melhor? Na minha opinião, a melhor é a lipossolúvel, né? Que ela é mais pura, mais cheirosa, é a óleo, tá? Então ela fixa melhor. Já a hidrossolúvel parece que é uma diluição da lipossolúvel para transformar em hidrossolúvel. Logo, ela é mais fraquinha. Você precisa de mais dela para deixar um cheiro melhor no sabão. Show? Tô pegando aqui outra bacia, a menor, onde nós vamos fazer a nossa misturinha, tá? Essa já é a segunda etapa. Nessa bacia nova, vou colocar 500 ml de óleo. O óleo que eu estou utilizando é novo, mas se você quiser usar óleo usado, não pode conter gordura animal. Tem que ser óleo usado de pastel, de salgadinho, de batata frita, enfim, tá? Não pode ter nada de fritura que você fritou algo animal, tá bom, gente? Fica atento nisso, senão o sabão fica gelatinoso. Agora, nesse óleo, vou colocar 500 ml de álcool 70%. Se você for utilizar outro álcool, o 90 ou etanol, você diminui um pouco, tá?
46 nem adianta você colocar porque não dá certo, tá? Tem que ser acima de 70%. Coloquei o óleo e o álcool lá, já reservei aquela bacia. Agora já venho com o meu copo de medida para diluir a soda cáustica. De soda cáustica eu vou utilizar 175 gramas, tá, gente? Eu vou medir certinho na balança para ter certeza que a receita não desande, que o sabão fique bem grosso e conforme os dias forem passando, que ele engrosse mais ainda para você conseguir colocar mais água para ele render mais. Show? Tá, vou colocar 175, ó, na risca, ó. Deu 175, certinho, tá vendo? 4, 5, tá ótimo. Agora aqui, eu vou colocar 200 ml de água em temperatura ambiente nessa soda. Agora é só misturar muito bem essa soda, tá? Até que ela se dilua por completo. Essa minha soda em especial, ela dissolve muito rápido, porque ela é muito boa. Aliás, quem quiser comprar soda, bicarbonato, barrilha leve, corante, essência, base de amaciante, base para sabonete, eu tenho um grupo exclusivo para isso, tá? É só entrar aqui na descrição que tem o grupo de WhatsApp. Olha como é que ela dissolve rapidinho, ó. Já dissolveu praticamente. Agora eu vou reservá-la, vou trazer a bacia que tá o óleo e o álcool para mim novamente e vamos misturar até ficar esbranquiçado. Esbranquiçou o álcool e o óleo, é a hora de colocar a soda cáustica. Bernardo, preciso esperar a soda ela diminuir a temperatura, esfriar? Não, não precisa, gente, não tem problema. É só você ter cuidado e colocar a soda aos poucos e sempre misturando, tá? Para que não ocorra uma saponificação muito rápida e acabe você sendo obrigado a fazer o ponto de traço. Porque depois que fica criando aqueles pedaços grandes, né, de saponificação, só fazendo um ponto de traço. Aqui eu coloquei mais um pinguinho de essência, porque esse é o truque que eu tô fazendo em todos os meus sabões para lavar roupa, que não deixa cheiro de ranço, tá? Você sempre coloca a essência na hora que você tá fazendo a mistura do sabão para saponificar, porque desse jeito não fica com cheiro de ranço nenhum nas roupas, tá? Depois que eu descobri essa técnica, gente, não tô fazendo outra, tô adorando. Vocês podem ver que a saponificação tá ocorrendo, já ficou escuro com a cor de Coca-Cola. Agora é só esperar dar uma clareada e aparecer o ponto de vela. Bernardo, posso fazer o ponto de traço? Pode, gente, é só misturar mais ainda até virar uma pasta. Mas vamos fazer o ponto de vela aqui, que vai ser mais rápido para vocês. Ponto de vela nada mais é do que uma nata que vai aparecer por cima para vocês, tá? Como se fosse uma vela derretida mesmo. Ó o ponto de vela aqui, ó. Ó, vou dar mais uma misturada, porque eu levantei a colher e não veio, mas já tô vendo a natinha por cima do sabão, tá? Não tem mistério, gente. Esse sabão, fácil demais de fazer. Eu não vou cortar essa parte pra ninguém ver, ninguém achar que eu cortei alguma coisa, que eu fiz alguma coisa a mais na receita, tá? Só tô misturando mesmo e vocês viram que nem acelerei essa parte do vídeo. Olha aqui, ó, o ponto de traço, tá vendo? Fica essa nata pendurada. Agora vamos pegar água fervendo. Vou adicionar 1 litro de água fervendo aí nessa nossa mistura e vamos misturar muito bem até que essa natinha que ficou por cima se dilua nessa água fervendo. Diluiu, aí o que nós vamos fazer? A técnica do susto que vocês tanto gostam, tá? Eu tô preferindo fazer a técnica do susto no frio porque ela é mais fácil para vocês não errarem, tá? Não tem como errar nessa técnica quando tá frio. Porque geralmente, quando tá frio, a água da torneira sai muito gelada. Então, se a gente fizer da outra técnica de colocar água aos poucos e misturando, mesmo assim corre o risco de talhar. Então, para que isso não aconteça, tá frio, tá saindo muito gelada a água, faz a técnica do susto que não tem erro. Trouxe minha bacia de volta para cá e agora é só jogar essa mistura de uma vez só,
que ele vai virar sabão na hora, ó. Já virou sabão, gente. Maravilhoso, não tem erro. Já coloquei essência, já coloquei corante, já coloquei os ingredientes secos, então a receita tá pronta. A única coisa que ela precisa é de descanso, tá? Vou deixar descansar por meia horinha, 1 hora, tá? E volto para mostrar para vocês como ele ficou. Depois de 30 minutinhos, olha isso. Que sabão, gente, maravilhoso. Não tem erro, receita fácil, moleza de fazer. E outra, se você quer virar um mestre em fazer sabão, amaciante, sabão em barra, desinfetante. Gente, tem muita coisa no meu curso Sabão Caseiro Lucrativo. Vou deixar ele no primeiro comentário fixado aqui para vocês darem uma olhada, tá? Esse sabão eu fiz especialmente para vocês deixarem ele curando, tá? Acabando de curar para regular o pH e também para engrossando e render mais, tá? Engrossou, gente, pode colocar água e misturar. Gostou da receita? Curta, comente, compartilhe, gente. Nem que seja um coraçãozinho aqui, porque isso já ajuda muito o canal a crescer e também para o YouTube entender que vocês gostam da receita e faz com que ele entregue de novo para vocês, tá? Então, a receita de hoje foi essa. Espero que tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!